eu sou o Filipe, eu tenho 49 anos, nasci em 1975, no dia 26 de janeiro. E sou músico e desde pequenino, muito pequenino, sempre gostei, sempre a música me fascinou bastante, só que depois mais tarde eu frequentava a minha igreja e a música que era feita na igreja tocava-me imenso, e então eu depois comecei a procurar sítios onde podia estudar aquele tipo de música, e nomeadamente o órgão de tubos. O órgão de tubos aqui na Europa existem imensos, há uma tradição enorme. Na cidade onde eu vivo, aqui no Porto, então é uma cidade com os órgãos de tubos, em cada igreja há um órgão de tubos, seja mais antigo, seja mais moderno, existe um grande órgão de tubos, e então era um instrumento algo misterioso, porque nós não vemos o organista, o órgão está no coro alto, o som era produzido do coro alto e nós estávamos na missa e de onde é que vem o som? E era como se fosse uma espécie de voz de Deus que vinha do alto e que nos fascinava e que me fascinava. Então eu sempre fiquei muito entusiasmado por aprender a música de órgão de tubos. Procurei as escolas, mas sobretudo procurei igrejas onde tivesse um órgão de tubos a funcionar, porque nós tínhamos, na altura em que eu ainda era assim menininho, os órgãos estavam degradados e muitos deles não tocavam. E então em 1985 foi inaugurado aqui na nossa cidade, na Catedral, um grande órgão de tubos, um órgão monumental da Catedral, e portanto eu com 10 anos, 11 anos, disseram-me, olha, escuta, houve a inauguração de um órgão de tubos, daqueles que tu gostas, eu tinha 10, 11 anos, não é? Portanto, vale a pena tu visitares a Catedral. E pronto, e então eu comecei a visitar a Catedral. E depois eu ficava, olhava na Catedral, olhava para o órgão, para o coro alto, e só via os tubos e ficava fascinado. O órgão em silêncio, fascinado a olhar para o órgão. E depois eu ia lá tantas vezes, faltava às aulas na escola só para ir olhar, admirar o órgão de tubos. E então depois o sacristão da Catedral uma vez disse-me, olha rapaz, tu gostas disto mesmo? Ah, gosto muito. Então quando vier o padre que é o responsável aqui pela música, eu vou-te apresentar. Ai, que bom. Então eu estava sempre lá à espera que o padre um dia aparecesse. E então um dia eu estava na Catedral a admirar o órgão de tubos e vejo uma pessoa que não era particularmente alta, nem era particularmente musculada ou forte, uma pessoa normal, mas para mim parecia uma pessoa super gigante. E eu pensei cá para mim, é esta a pessoa que é importante. E então fui a correr para junto do sacristão, à espera, e então era mesmo essa pessoa. Então essa pessoa, esse padre, esteve a falar com o sacristão sobre 1001 coisas, e o sacristão não disse uma palavra sobre mim. E então depois o padre foi embora e eu fiquei ali um bocadinho aborrecido e dei assim com o cotovelo ao sacristão. E ele, este é, e tal, você não falou sobre mim? Pois não, para a próxima vez eu falo. E quando ele diz isso, o padre voltou, porque se tinha esquecido de dizer qualquer coisa, então o padre voltou e é agora. E ele então, o sacristão, lá falou, e o padre, então, deu-me logo assim uma espécie de estalo na cara, com muita energia, e então deixa-me ouvir como é que é a tua voz, fazer um teste auditivo, ver se tocas alguma coisa e tal. E então esse dia foi realmente um dia incrível para mim, porque foi uma emoção. E pronto, então o que nós combinamos a partir dessa altura foi que ele dava aulas à sexta-feira na Catedral.
então na próxima sexta-feira aqui marcamos encontro e tu vens cá ver as aulas. Sim. Então pronto, na próxima sexta-feira lá estava eu, primeiro a chegar. E então ele dava aulas a tarde inteira. Dava aulas a tarde inteira e eu ficava a ouvir os alunos todos a tocar. No final das aulas, cumprimentavam-me e dizia assim, até sexta-feira, até à próxima semana, e nem mais uma palavra. E eu ficava, ok, pronto. Passada uma semana, eu voltava. E assim vai, durante meses. Às vezes, na altura não existiam telemóveis, o celular não existia, não é? E então, muitas vezes eu aparecia, como ele era um sacerdote muito requisitado para várias coisas, às vezes ele não podia ir dar aula. E então ele avisava todos os alunos por telefone, sim, mas ele não tinha o meu telefone, não tinha como me avisar. Então eu ia para a catedral e ele não ia. E portanto eu ficava aqui um pouquinho frustrado e tal. Eu andei assim durante muitos meses, mesmo muitos meses. Até que uma vez não aguentei mais e disse, olha, eu gostava de começar a ter aulas, quando é que eu posso? E foi aí que ele disse, pronto, podes a partir de agora, podes começar a ter aulas. E então aí eu percebi que ele estava a fazer um teste. Ele testou para ver se realmente a minha capacidade é de eu, porque ele depois entretanto falou que muitas pessoas têm aquele entusiasmo inicial e depois têm tudo e depois desistem. Então ele estava a ver até que ponto é que eu realmente persistia. E então ele, ao fim de, não sei se 4, 5 ou 6 meses, ele disse, pronto, é agora o momento. E então comecei a ter aulas com ele. Recordo-me a primeira partitura que ele me deu, eu olhei para a partitura, pensei, eu jamais irei conseguir tocar esta música algum dia. Era tão difícil, e depois ele foi-me ajudando a desmontar tudo aquilo e eu depois comecei a aprender e consegui conquistar aquela peça, depois passei para outras sucessivamente e depois assim vai, portanto, mas foi esta primeira experiência que eu tive, foi assim o primeiro embate, foi assim desta forma. Pronto, depois decidi que aquela pessoa foi tão marcante para mim que eu gostava de estudar sempre em escolas ou próximo daquela pessoa. Portanto, eu nunca estudei no ensino tradicional, conservatórios, Escola Superior de Música, etc. Mas eu sempre estudei em escolas onde este sacerdote tinha alguma responsabilidade, ou era o diretor, ou era o professor, ou era assim. Então pronto, eu estudei inicialmente numa escola chamada Escola Diocesana de Música Sacra. Eu aí estudei, fiz o curso completo, depois entretanto abriram os cursos nacionais de música litúrgica, que o polo era em Fátima, mas ele era o presidente, era o responsável, então eu estudei aí, terminei os cursos. Entretanto, ele tinha um projeto de abertura na Universidade Católica Portuguesa de um curso superior de música sacra, e eu, claro, gostava de ter ido para fora, para o estrangeiro estudar, para a Alemanha ou para a França, mas ele pediu-me para eu esperar e para fazer o curso aqui nesta universidade. E então eu fiz assim, eu aguardei. Entretanto o curso abriu, eu fiz os 5 anos de licenciatura, agora era o mestrado, portanto, mas fiz a licenciatura antiga, 5 anos, e só depois de terminar o curso aí, fui o primeiro a terminar esse curso de música sacra, fui estudar para Lisboa, musicologia, para a Universidade Nova, e depois para Paris, aprofundar os meus estudos em órgão, tudo. E pronto. Quando regressei, este padre era o reitor da Lapa e lá tinha um monumental órgão de tubos, que era o mais importante órgão de tubos português, portanto é o mais monumental e é o mais conhecido internacionalmente, e ele então convidou-me
para ser o mestre de capela. E o mestre de capela é nada mais, nada menos do que aquela pessoa que é responsável por toda a componente musical de uma instituição. Pode ser ela ligada à igreja ou não. Por exemplo, nós temos o mestre de capela da capela papal do Papa, como também tínhamos o mestre de capela da corte de Dresden, por exemplo. Portanto, pode ser ligado à igreja, mas pode ser ligado a uma corte ou um teatro. Portanto, esta figura, no fundo, o que é que significa? Mestre nada tem a ver com formação académica. Mestre é uma pessoa cuja sua preparação, cujo seu percurso de vida obteve determinados méritos e reconhecimento por parte dos seus pares. Portanto, eu sou mestre porque tenho o reconhecimento e sou responsável por pessoas que têm a mesma preparação que eu, todas as pessoas com cursos superiores de música, mas que veem em mim uma pessoa com algum respeito junto da classe, digamos assim. Capela não tem nada a ver com o edifício, não tem nada a ver com uma igreja, edifício, mas tem a ver com a capela musical. Portanto, existia a capela musical da corte de Dresden, existia a capela musical do papal. Portanto, e o mestre de capela é o responsável por essa capela musical. Por isso, a capela é o conjunto de músicos que trabalham numa determinada instituição. Então eu fui nomeado mestre de capela na Lapa, na Igreja da Lapa, que é fiel depositária do coração de Nosso Dom Pedro. Fui nomeado no dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, vai fazer agora 22 anos. Olha, parabéns! Portanto, no dia 1 de novembro deste ano faço 22 anos. Fui nomeado no dia 1 de novembro de 2002. E pronto, depois comecei a desenvolver um trabalho na Igreja da Lapa, que passa pela programação musical da instituição. Portanto, a Igreja da Lapa faz parte de uma irmandade. A Irmandade da Lapa tem um hospital, tem um cemitério, tem uma escola e tem uma igreja. E portanto, essa igreja tem um coro, tem uma orquestra, tem um órgão de tubos, tem vários maestros, tem vários músicos, e eu sou o responsável pela articulação, pela coordenação de todos esses músicos, pelos ensaios, por fazer a programação do repertório de cada um deles, etc., de programar as celebrações dominicais e depois também por fazer toda a programação musical ao nível de concertos, que a Igreja da Lapa também tem muita tradição de concertos. E, portanto, é um pouquinho essa a minha função nestes últimos 22 anos. Inclusive das exéquias de Dom Pedro, realizadas sempre ao dia 24 de setembro. Exatamente, nós temos sempre, todos os anos, não tivemos sempre, porque houve interregnos, por exemplo, na pandemia, claro, não tivemos, mas tivemos sempre interregno, alguns interregnos, mas as exéquias de Dom Pedro realmente é uma data importante para nós, que normalmente acontece no dia 24 de setembro, mas não sendo possível acontecer no dia 24, acontece sempre no dia seguinte, 25. Portanto, nunca celebramos no dia 23 antes, mas sim ou no próprio dia, ou então depois, não é? E portanto, já é uma tradição, as exéquias de Dom Pedro, todos os anos nós temos um conjunto de parceiros, nomeadamente o Exército Português, é parceiro de uma associação chamada a Rota do Porto Liberal, e no qual realmente Dom Pedro exerceu um papel fundamental, é inspirador para a criação desta associação. E então, todos os anos, no dia em que são as exéquias de Dom Pedro, nós celebramos as exéquias fazendo a leitura de um excerto da homilia que foi preferida pelo Bispo nas exéquias. Não fazemos completa para não maçar, mas sempre fazemos ali um excerto em jeito de homenagem ou de elogio ao Dom Pedro, e depois ao qual se segue com a banda do Exército
e com o coro da Igreja da Lapa. Segue-se um momento musical que tem sempre várias músicas do nosso Dom Pedro, que para além dos muitos afazeres, enquanto político, militar, família, filhos, etc., no meio de tudo, amante, ainda tinha tempo para escrever um pouco de música, e diga-se música bastante simpática, digamos assim. Beethoven não é um Mozart, mas a música dele, de Dom Pedro, é escrita com uma correção realmente irrepreensível. Até eu diria, quem não está à espera que seja escrita de forma tão correta. Claro que ele teve como maestre Marcos Portugal, né? Teve Marcos Portugal, portanto Marcos Portugal, que depois morreu no Brasil. Sim. Marcos Portugal acompanhou Dom Pedro quando ele esteve no Brasil, e depois Dom Pedro voltou a Portugal e Marcos Portugal ficou e acabou por morrer no Brasil. Portanto, acredito que provavelmente a música que ele escreveu poderá ter sido também de alguma forma orientada pelo professor Marcos Portugal, que era um grande músico, não é? O Marcos Portugal era um grande nome europeu da música erudita. Porque eu não tenho nada que me possa demonstrar isso, mas realmente a música de Dom Pedro é tão bem escrita que, ao sabor da época, como é evidente, a música tem algo de operático, como falávamos, ele tinha uma admiração de Rossini e tem algo lá na música, algo de Rossini também. Depois ele tem sempre uma textura bastante monumental e marcial. Ele é sem dúvida um militar, e portanto os hinos e as bandas, a parte orquestral, tudo tem muita força. Tem sempre para grandes efetivos orquestrais, o coro tem que ser gigante, a orquestra gigante com muitos instrumentos. E portanto, e simpática. Todos os anos nós terminamos as Exéquias de Dom Pedro com o famoso, com o célebre hino da Carta Constitucional, e todas as pessoas de pé, mesmo os militares cá em Portugal. Dá gosto, é impressionante ver que a última música, o hino da Carta Constitucional de Dom Pedro, e todos os ouvintes se colocam de pé por respeito, não é, ao hino que está a ser interpretado, e é emocionante. Foi hino de Portugal até 1910 com a queda da monarquia. É verdade. Só depois em 1910 é que temos depois a portuguesa. Qual é a tua preferida? O hino de Dom Pedro é um hino que veio substituir o hino de Marcos Portugal. Sim. Havia um hino anterior de Marcos Portugal, e depois o hino de Dom Pedro realmente as pessoas aderem imediatamente. Portanto, é fácil de ser empático com aquela música, de se sentir imediatamente atraído por aquela música. Portanto, as pessoas levantam-se, começam a tocar o hino, é muito festivo, muito alegre, muito positivo, e ao contrário do nosso atual. O nosso atual já é um bocado mais drama, aquele é muito festivo, e realmente as pessoas levantam-se e todas elas começam imediatamente a cantar. E portanto no próximo ano até, este ano foi tão interessante, que no próximo ano até vamos fazer o texto para que as pessoas possam ainda cantar mais. Porque a primeira parte das estrofes o texto é menos perceptível, não é? E então vamos colocar esse texto para as pessoas também poderem cantar. Portanto, é o máximo. E o hino da independência do Brasil, o que você acha dele? Fiz nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Sim. Tive o privilégio de fazer um programa. Sim. Só com música de Dom Pedro, no qual o hino da independência do Brasil foi também apresentado. Musicalmente, o que você acha dele? Muito interessante. Muito interessante. Portanto, é música muito bem escrita.
ao sabor da época, não é? Claro. Portanto, ao sabor da época. Portanto, nota-se que havia no Dom Pedro, para além de todos aqueles afazeres, ali erudição. Sim. Era uma pessoa culta, notava-se que havia ali preocupação com isso, não é? Porque a forma de escrever, o conhecimento que ele tinha, principalmente do instrumento que eu penso que no Brasil se diz clarineta, Sim. o clarinete português, ele escreveu várias, eu acho que ele tocava clarineta, é muito bem escrito mesmo, é muito bem, não fica atrás de um grande compositor. Olha, Não é genial, não é? Mas é muito correto, é muito bom. e ele para você como português, e principalmente um portuense, qual é a importância de Dom Pedro para vocês aqui no Porto, para você em especial, inclusive trabalhando no lugar onde o coração dele está, tocando os hinos que ele compôs, enfim. Qual a importância de Dom Pedro para você? Para mim pessoalmente, não é? Tenho um pouquinho de política aqui, mas eu sou uma pessoa que se me identifico muito com aquilo que nós podemos denominar de liberalismo. Portanto, eu identifico-me bastante e, portanto, ele é uma inspiração naturalmente. Portanto, aquilo que nós herdamos de Dom Pedro foi realmente sermos um povo livre. E nós sentimos isso a cada momento, não é? É claro que depois nós tivemos, mais recente, depois a Revolução de 25 de Abril, em 1964, e penso que mais recentemente estamos a recuperar cada vez mais, os nossos antepassados, a nossa história, não é? E é muito importante porque Portugal, que tem um passado muito rico, de alguma forma nós perdemos a conexão com esses antepassados e ficamos algo desenraizados e parece que somos um país em que o nosso passado foi só a partir do 25 de Abril de 1974, ou seja, a nossa história é muito curta, não é? E então eu identifico-me com uma área política mais neoliberal e eu fico extremamente, sinto-me inspirado realmente e mais conectado com ir mais além, mais atrás no tempo e perceber que as minhas raízes, claro que eu beneficiei muito de 25 de Abril, mas as minhas raízes estão bem mais lá atrás do que 25 de Abril. E, portanto, para nós é uma descoberta, cá em Portugal é uma descoberta, está a ser, uma descoberta muito grande. E daí, até o livro que a Manuela escreveu foi incrível para mim, porque foi a primeira vez que eu li com a minha mulher, juntos, lemos um romance histórico com tanto conteúdo sobre Dom Pedro. Tínhamos algumas informações dispersas, sabíamos que ele provavelmente era uma pessoa assim, não muito simpática, mas toda esta ideia que tínhamos, toda esta imagem que criamos à volta de Dom Pedro, depois foi de alguma forma desfeita quando lemos o livro da Manuela Bernardo, porque dá um toque realmente também de humanidade a esta pessoa que de repente parecia que era um bicho, não é? E afinal de contas não, era apenas um humano com muitas responsabilidades, bastante jovem e que, apesar de tudo, não era livre e, portanto, tinha muitos condicionalismos e, com certeza, teve muitas falhas, mas a Manuela faz um contexto tão histórico, tão incrível, tão fundamentado, que de repente nós sentimos imediatamente também identificados com esse aspecto mais humano da pessoa. Obrigada. Sim, porque eu escuto muitos portugueses dizendo Dom Pedro foi um traidor da pátria, né? Quando ele faz
a independência do Brasil, ele traiu a pátria-mãe, ele traiu o pai. Eu tentei, assim, nesse livro, realmente explicar que não foi bem assim. Dom João, antes de sair, principalmente deu esse conselho a ele, porque realmente sabia que se ele fizesse, a coroa ficaria na cabeça de um Bragança, de qualquer jeito, não é? Então, assim, ele foi muito esperto e ele deu essa dica para o filho. E durante aquele período de turbulência, Dom Pedro praticamente mandou uma carta por dia ao pai, dizendo tudo o que estava acontecendo. Então, assim, você acha que por esse lado você acha que Dom Pedro foi um traidor ou que ele... Sim, eu creio é que existe nós cá em Portugal, nós temos ainda os duques de Bragança, não é? Essa linhagem miguelista que é, enfim, que estão aí e de alguma forma as pessoas são algo tendenciosas e defendem um pouco a sua dama e sem muitas vezes ver o conjunto, não é? Claro que depois de ler, quando uma pessoa está mais informada, percebe que não é bem assim. E ainda hoje, mesmo quando nós fazemos a divulgação das Exéquias de Dom Pedro, meia volta aparece uma pessoa a dizer traidor, a fazer um comentário na rede social, a comentar o evento, a dizer que Dom Pedro traidor e tal. E nós sabemos que não era bem assim, aliás ele mesmo com o irmão foi incrível, não é? Porque muito humano, porque o irmão facilmente poderia perder a vida e ele todos menos o meu irmão. Não é? E portanto ele, mais uma vez, lá está, ele não era assim tão má pessoa. Portanto, agora o que acontece é que realmente nós, Portugal, que tem esta história tão rica, está muito marcado, e este ano comemoramos os 50 anos de 25 de Abril, está realmente muito marcado. As pessoas de uma geração determinada pensam muito 25 de Abril e Portugal só a partir de 25 de Abril é que existe. Sim. E cada vez mais, pessoas cada vez mais informadas, também cada vez há mais informação sobre Dom Pedro, começam a perceber que não é bem assim. E que Dom Pedro o que fez até foi por amor e não foi tão por traição, não é assim. E portanto eu acho que é isso. Eu acho que agora leva o seu tempo, mas as pessoas são mais informadas sobre a matéria, e aqui na cidade do Porto, mesmo no bicentenário da independência do Brasil, mesmo aqui a nossa prefeitura cada vez tem mais consciência com aquilo que aconteceu com essa efeméride, cada vez tem mais consciência da importância deste rei soldado, da importância que ele teve, para que hoje nós possamos dizer que somos um país livre, um povo livre. E portanto eu acho que é crescente. Agora existem alguns setores, claro, os duques de Bragança ainda estão aí, e portanto o duque de Bragança atual, sim, é Dom Duarte, não é? O Dom Duarte é afastadíssimo, é um primo super afastado, portanto, mas era da linhagem, sim, e portanto Mas eu vi que você recebeu o Dom Bertrand aqui na... É verdade, incrível. Como é que foi? Como é que ele é? É incrível. Uma pessoa maravilhosa, muito preparada, muito educada, portanto, não esperamos outra coisa também, não é? Portanto, e que é isso a imagem que eu tenho do povo brasileiro. Não é a imagem da telenovela só. Não é. Portanto, acredito que o Brasil é um país tremendo. Quase um continente. É um continente, portanto, mas pode haver tudo, claro, como outro país daquelas dimensões,
mas tem realmente, é um país que tem muita gente boa. Realmente muita gente boa, de grande. Eu felizmente tenho o privilégio de privar enfim, talvez seja um privilegiado, mas realmente com as pessoas com quem eu comunico, são pessoas altamente refinadas, altamente educadas, altíssima preparação académica e que realmente para Portugal até ficamos uau, incrível, portanto achamos realmente Portugal acha, e eu pessoalmente acho o país Brasil um país tremendo, de uma riqueza, de um potencial tremendo e esperemos que seja um país que, enfim, que cresça cada vez mais, de forma que é essa a ideia que eu tenho do país. Agora fala um pouquinho dos concertos que você vai fazer em Goiás e São Paulo, para que as pessoas que me seguem, que elas possam de repente comprar um ingresso, não sei se tem a possibilidade. Eu agora não tenho exatamente presente as datas. Sim. Portanto, eu vou estar no Brasil. Eu parto no dia 13 de novembro. Tenho um primeiro concerto, esse sei a data, dia 16 em Goiás. Ok. Portanto, na sequência, num contexto que é o Dia da República, não é? Que é dia 15. Depois há esse fim de semana, é um sábado, dia 16. Goiás é património mundial, portanto há ali um conjunto de circunstâncias que fazem com que um concerto ali fique bem. O órgão no qual eu vou tocar é de uma igreja que eu não sei agora qual é o nome da igreja. Depois a gente coloca escrito. Depois vamos colocar, eu depois envio. O órgão foi recentemente restaurado e foi um grande amigo de coração, um compositor, médico e compositor de Goiás, não sei como se diz, Goiânia, Goiano, Fernando Cupertino. Sim. Fernando Cupertino, que é, lá está, é uma daquelas pessoas que é um doce, uma pessoa altamente educada, médico, académico, músico, excelente músico, barítono, também cantor, e que teve a gentileza de me convidar. E depois ele, claro que conhece outros músicos e temos um amigo, enfim, comum, eu nunca tive com ele, mas sou amigo nas redes sociais e é organista, que é professor aposentado da Universidade de São Paulo e que então também, uma vez que eu ia ao Brasil a Goiás tocar, então ele também mexeu lá os pauzinhos para eu ir a São Paulo e então vou lá fazer uma pequena tour de concertos em Goiás e depois em São Paulo e fazer uma masterclass também de órgão, mas as datas eu agora... Depois a gente bota tudo direitinho escrito. Eu agradecia, que eu agora não sei, mas eu sei que vou estar assim, saio dia 13, o regresso é dia 28, são cerca de 15 dias. Vou tentar, depois na parte final, dar um pulo a Rio de Janeiro. Aquelas ligações são muito fáceis e baratas. E portanto vou tentar dar um pulo a Rio de Janeiro, mas estou muito ansioso e muito entusiasmado, porque é a primeira vez que eu saio do continente europeu. Primeiro, estou com muita expectativa de que me sinta perfeitamente em casa no Brasil, e eu tenho a certeza que vou sentir em casa. E eu estou também desejoso por comer a comida do Brasil, estou desejoso, embora eu tenha algumas restrições alimentares. Eu creio que a fruta, já ouvi dizer que em Goiás a fruta é deliciosa e, portanto,
estou com muita expectativa, vou com a minha mulher, vou com o meu filho mais pequenino, vou adorar. tipo também férias, ou tentar usufruir, eu vou trabalhar, mas vamos tentar usufruir, e acho que vão ser dos 15 dias mais maravilhosos da minha vida. Depois você vai ter que contar pra gente. Eu vou contar. É curioso porque há muitas pessoas no Brasil que eu recebo mensagens no meu celular de pessoas, aliás eu vou tocar num espaço que tem um órgão que foi construído pelo mesmo construtor que construiu o órgão da Igreja da Lapa no Porto, um alemão, georgiano, que vivia, já faleceu há pouco tempo, e que vivia em Blumenau. E a esposa dele, que é brasileira e que reside em Blumenau, enviou-me uma mensagem: olha, me diz quando vens, que eu quero estar nos concertos, quero estar consigo, e outras pessoas do Brasil já recebi, e eu vou responder, e eu não tive mesmo tempo de responder, porque neste momento estou com um festival enorme aqui no Porto, e não tive tempo, mas eu vou responder. Portanto, e eu já estando aqui, faltando algum tempo para ir para o Brasil, já me sinto em casa. Já estou em casa. Por isso, vai ser um momento com certeza memorável para mim, para a minha vida, inesquecível. Com certeza, para o seu filho pequeno também. Mas é incrível. E para a minha mulher com também. certeza. É a primeira viagem intercontinental que fazemos juntos. Ai, que Portanto, vai ser muito bom. Estamos muito felizes. Vocês vão adorar, com certeza. Felizes. Ela vai adorar a comida, o clima. Eu estudei na Universidade Nova de Lisboa. Eu tinha uma cadeira chamada, não sei, no Brasil dizem cadeira, disciplina, que era música brasileira. E quem lecionava era o professor Ricardo Tacuchian, que foi professor da Unirio, da Universidade do Rio de Janeiro. E portanto eu também tinha algum interesse de poder estar com ele, de ver Uma vez você me falou que gostava de música brasileira. Adoro. Vila Lobos, tudo aquilo que representou Vila Lobos. Que curioso, eu fiquei a saber que Vila Lobos era o compositor na Europa, toda a gente ouve falar em Vila Lobos, e nós de alguma forma associamos o som da música de Vila Lobos, era o som da Amazónia. Para nós o Brasil, a música é o som da Amazónia, e só com o Ricardo Tacuchian é que eu percebi que Vila Lobos na verdade nunca esteve na Amazónia. E portanto, mas realmente Vila Lobos para nós europeus representa o som do Brasil. Sim. Seja ele qual for, nós identificamos a Amazónia. Gomes. Como? Carlos Gomes Também, claro. Mas Vila Lobos é aquele, no continente europeu, é aquele compositoras baquianas, brasileiras, etc. E que de alguma forma criou uma ruptura com tudo o que estava para trás. E portanto, e é curioso, portanto eu sempre estimo muito o Brasil, este país, as pessoas do Brasil. E portanto, nós cá em Portugal vemos muita novela. O meu filho estuda num colégio em que tem muito professor brasileiro, portanto ele meia volta chega a casa e fala com sotaque brasileiro, com palavra que em Portugal não existe, mas que nós percebemos completamente, e depois nós dizemos, não é assim que se diz cá, é assim. E percebemos perfeitamente que Portugal tem muita gente do Brasil cada vez mais, e que são pessoas que vêm acrescentar muito cá ao nosso país também. Somos países irmãos, não? E somos irmãos e sentimos isso. E portanto, nós muitas vezes, eu vivo na margem sul do Rio Douro, e eu vivia no Porto, e faz um ano que vivi, agora passei para Vila Nova de Gaia, e faço muitas caminhadas, e por momentos eu penso que às vezes estou no Brasil, porque eu passo por muitos brasileiros. Eu também. Por muitos brasileiros. Vou a um restaurante, tem muito brasileiro. Aqui nós temos muito serviço Uber, também no Brasil também tem muito serviço. É muito brasileiro, e são pessoas sempre de uma educação, e vêm aqui para a luta e a trabalhar,
e é um povo incrível e tenho uma profunda admiração. Temos a nossa ligação com Portugal, por isso. Claro. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Muito Obrigado, obrigada, Manuela. Felipe, por essa entrevista. Eu E depois agradeço. você vai contar pra gente como é que foram os concertos lá no Brasil. Muito bem, Vai ficar aqui, eu vou cobrar, hein, gente? muito bem. Um tchim-tchim. Tchim, tchim! Obrigado.